Bom dia, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Glória a Deus. E o tema da nossa ministração dessa manhã é o seguinte: não tenha pressa, tenha foco. Amém? É mais importante nós termos foco naquilo que nós precisamos alcançar, naquilo que realmente nós desejamos no íntimo do nosso entendimento, do que ter pressa. A pressa, na maioria das vezes, nos fazem errar. É importante termos foco. O apóstolo Paulo, ele nos traz um grande ensinamento, falando a respeito da sua experiência e do que ele espera dos salvos. Aqui em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo, ele está falando aqui com a igreja a respeito de uma experiência pessoal e de um entendimento que ele conquistou no decorrer da sua trajetória, da sua missão. No versículo 12, Paulo, ele mostra que ele sabe para o que ele foi chamado. Então, a primeira coisa para estabelecer o nosso foco é reconhecer o nosso chamado. O que nós estamos fazendo neste mundo? Qual que é o propósito de Deus em nós aqui na terra? E uma vez descoberto esse propósito, externar isso através das nossas atitudes e ações. Ele diz no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo. Ele sabe que foi conquistado por Cristo e que ele tem uma missão mediante a esse acontecimento. No versículo 13, Paulo reconhece as suas limitações, mas mostra que de forma alguma ele iria desistir. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Do que ele está falando? Da perfeição. Ele está dizendo: eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de defeitos também. Eu erro muitas vezes. Eu devo entristecer Deus na maioria das minhas atitudes. Eu sei disso porque eu sou humano e isso é uma prerrogativa do ser humano, ser falho, ser errôneo, perder o foco. Então nós temos que nos manter em Deus e verdadeiramente, assim como Paulo, se afixar em Jesus e guardar sempre o alvo. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Qual é o procedimento? Paulo tem um procedimento para alcançar o alvo e ele externa para que nós saibamos qual deve ser o procedimento correto. Ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Muitas vezes nós estamos paralisados porque ficamos remoendo coisas do passado. O mal que nos fizeram ou o mal que nós praticamos, nos julgamos pecadores demais ou incapazes demais, ou sofremos demais nos vitimizando por coisas que aconteceram no passado. Ele diz: olha, eu deixo as coisas do passado para trás, esqueço. E meu foco está lá na frente para o que está preparado. E nós sabemos o que Deus tem preparado para nós. O que olho não viu, o que ouvido não viu, o que não chegou ao coração do homem. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está preparada. As moradas
região celestial que Cristo haverá preparado para cada um de nós. Tudo já está preparado lá no futuro e é nestas coisas que eu tenho que ter o meu foco, o meu alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que adiante de mim estão. No versículo 14, Paulo nos diz que alcançar o alvo deve ser a nossa missão. Nós temos que manter a nossa missão em alcançar o alvo. Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que eu e você, igreja, possamos ter a mesma sabedoria e entendimento do apóstolo Paulo e assim definir o alvo para a nossa salvação e seguir esse alvo até o fim.